Pois bem, então voltamos à sessão de julgamento período da tarde, terça-feira. Voltando no item 13, doutora Andréia. Tá, no item 13, eu estou sugerindo aqui o seguinte: eu verifiquei que a documentação apresentada, certo, a partir do recurso voluntário, ela leva à conclusão de que realmente o valor de 99.037,42 é decorrente de reclamação trabalhista, que existe o crédito depositado em favor do contribuinte, porém ele não conseguiu comprovar qual o valor corresponde efetivamente aos honorários advocatícios, qual o montante foi repassado para o cliente, certo? Caso o contribuinte ele tivesse apresentado inicialmente, certo, a fiscalização, essa documentação informada, e não conseguisse comprovar o real percentual dos honorários advocatícios através de contrato, que algumas vezes ele não conseguiu, durante a fiscalização, e a não submissão também do valor recebido à tributação, provavelmente teria sido aplicado o percentual de 11,28%, que foi o que foi aplicado, né, pela fiscalização, correspondente ao ganho dos honorários para a configuração do rendimento omitido, de acordo com os critérios que foram estabelecidos na fiscalização, certo? Então, assim, conforme o critério estipulado pela fiscalização, para a aferição da base de cálculo tributável, eu considero como omissão um montante correspondente a 11,28% do valor recebido decorrente da ação trabalhista, que é esse valor de 99.037,42, como base tributável, conforme o critério estipulado pela própria fiscalização. Essa é a minha sugestão. Barulho aqui é porque tem uma academia aqui vizinha, tá horrível. Você colocou na pasta T? Essa alteração aí, não? Não, deixa eu colocar. Acrescentar. Só conclui de novo para mim, por favor. A conclusão é o seguinte: assim, conforme o critério estipulado pela fiscalização para a aferição da base de cálculo tributável, considero como omissão o montante correspondente a 11,28% do valor recebido decorrente da ação trabalhista 99.037,42, como base tributável, conforme critério estipulado pela fiscalização. Mas tem a exclusão da multa isolada? Mas tem a exclusão da multa isolada? Sim. Ah, tá. Então foi A multa isolada eu excluí. Ah, não. A gente não estava questionando. Então, você dá provimento parcial para excluir o montante de 11,28% de 99.037,42. Isso. Pois é, antes você estava excluindo 99.037,42. Como se tudo tivesse sido comprovado, porque ele comprovou realmente que existe essa ação judicial, mas não comprovou o que foi tributado, né? O que foi. Mas o fiscal fez todo o lançamento de 99 ou de 11,28% de 99? 99, porque esse aqui não entrou naquele arbitramento da base de cálculo de 11,28%, que é quando ele comprovou que existia realmente a ação trabalhista. Apesar dele não ter, algumas vezes, apresentado o contrato de honorários, contrato de prestação de serviço, ele apresentou uma planilha lá que demonstra que era de 15, 20, e foi feito um critério e o fiscal entendeu que desses valores que existiam ação trabalhista, que foram depositados e tudo, 11,28% corresponderiam a honorários advocatícios, seria a base, né, a base tributária, seria essa. Isso aí está bem claro na... Então, o que você vai excluir é 100 menos 11,28, não é isso? É. Você vai considerar como tributável 11,28. É. Acho melhor isso ficar no voto e colocar só o valor aqui. Tá.
Cleberson. Ixi, fiz uma conta errada aqui, peraí. Sim. A solução da doutora Andréa, ela é a mesma solução de comprovar que o rendimento é da atividade rural e considerar 20%, né? Uhum. Peraí que eu viajei agora. Isso aí é dos honorários, né, teoricamente. Honorários. E tem um contrato. Não. Ah, Justamente quando não tem o contrário, o critério que o fiscal utilizou foi esse, de pegar uma planilha que o contribuinte apresentou na época da fiscalização, verificar qual era a base dos honorários, que era entre 10%, 15%, 20%, fazer uma média, e ele entendeu que esses 11,28% seria a base dos honorários. certo. Está na folha 316, o critério dele, né? Do fiscal. Se ele tivesse apresentado esses documentos desde o início da fiscalização, o correto a ser feito agora seria excluir totalmente esse valor dos depósitos não comprovados, porque o fiscal usou um critério diferente. Supostamente, né? Porque, doutor André, como a gente já conversou anteriormente, os valores de 99 não batem com a homologação lá. Só tem a petição inicial. Não consta nada comprovando que nem parte desse valor retornou para o eventual reclamante. Então, por que não posso dizer que tudo é dele? É exatamente isso, depósito bancário de origem comprovada. Eu não consigo fazer essa... Apesar de ter, supostamente, que realmente veio decorrente disso, mas veio decorrente... Primeiro, a ação trabalhista vai cair em nome costuma ser depositado na conta do reclamante, né? E o reclamante saca, ou os honorários já vêm apartados, a parte do advogado. Dificilmente cai na conta do advogado para depois repassar para o reclamante. Tem casos que sim, mas não é comum. O que eu vejo nesse caso concreto aqui é exatamente isso. Não tem a menor prova, pelo menos não consegui enxergar aqui, de que pelo menos parte desse valor retornou. Se ele tivesse, não, aqui, só está na minha conta 20%. A gente poderia excluiria ao contrário, excluiria o que retornou para o reclamante, e os 20% ficavam mantidos aqui como origem. Depois a origem não comprovada, né? Teoricamente. O senhor está dizendo que entende que esse valor todo seria dele? Sim, porque não faz prova que esse valor saiu da conta dele para o reclamante, ou que parte dele, pelo menos, retornou para o reclamante. Está lá, não tem uma operação depois, não, aqui, esse valor 99 mil entrou, decorrente dessa ação de 119, que já é uma incongruência, mas retornou aqui, estou fazendo uma transferência, um cheque, um recibo do reclamante que voltou aqui 80 mil para ele e ficou na minha conta só 18. Aí, E era 109 2 anos antes. E nesse caso, então, o que é que o senhor acha que deveria ser feito? Eu acho que ele não comprovou. Nesse caso, assim, adiantando meu voto, eu discordo da senhora, eu não excluo esse valor da base de cálculo, não. Bom, André, concorda com Raíde ou vai manter seu voto? Não, eu mantenho. Tá. Cleberson.
Eu divido da doutora Andréia para dar provimento somente para a multa, né? Concomitância. Os argumentos são aqueles que eu já expus, estão relacionados com o que o doutor Raed acabou de falar, que uma vez ultrapassada a fase do lançamento, a exclusão só se dá quando comprovado que já foi tributado ou que não é tributável. O ônus da prova é do contribuinte. Está se fazendo, no caso, a doutora Andréia, aquela critério híbrido, né? É o critério híbrido, de manter apenas uma parte. Quando não há uma comprovação que a outra parte que está sendo excluída, ela realmente não é tributável, ou já foi tributável. Então, está se fazendo por presunção. O que não é compatível com o artigo 42 da Lei 9.430, né? Ele é bem claro em relação ao ônus da prova, né? Então, eu acompanho para a exclusão da multa de isolada, em razão da concomitância, tendo em vista que a doutora Andréia, ela expressamente se refere que os rendimentos foram objeto de lançamento de ofício também, os mesmos objetos, né? Conforme eu já destaquei em uma ou mais oportunidades, pode acontecer da base de cálculo não ser a mesma. Ou seja, a base de cálculo do Caneleão envolve rendimentos declarados, que não foram objetos de lançamento de ofício e, portanto, de multa de ofício. Aí seria cabível a concomitância. Mas, pelo que está dito aqui para a doutora Andréia, não é essa a situação. A situação é a mesma base de cálculo, que sofreu lançamento de multa de ofício e também a multa isolada. O que, pela súmula 147, não seria possível essa dupla cobrança até o ano calendário 2006. Raid. Raid? Uma divergência. Eu estava já anotando aqui as coisas. Pinheiro. Eu também vou pela divergência, eu entendo que não há nem como se vincular esse pagamento de 99 mil à ação trabalhista. E ainda que fosse possível, mas não é, de fato, em face dos documentos aqui constantes, há esse problema de não se fazer de não se poder mudar o critério híbrido não seria possível. Então, são dois fundamentos no meu entender. Comprar divergência. Sim. Matheus. Com divergência. André. Com divergência. Eu também. Então, acordos mesmo por unanimidade rejeitar as preliminares, no mérito, por maioria, dá provimento parcial recurso voluntário para excluir a multa isolada. Vencida a conselheira Andréia, relatora, que dá provimento parcial maior extensão ao recurso para excluir da base de cálculo da infração de depósitos bancários o montante da 87.866. Aí eu coloquei parênteses, considerou-se como rendimento tributável 11,28% de 99.037. Entendeu? Eu excluí a diferença. O valor que eu calculei aí. Designado. Fazer esse Raid. Para redigir. Posso fazer. Se o doutor Clebson não se importa, eu vou limitar a análise ao ponto justamente dito pelo doutor Pinheiro. Eu não vou nem adentrar na questão da tributação híbrida, tá, doutora? Vou focar o entendimento na parte que essa documentação posta aos autos não vincula sequer a ação trabalhista de fato. Tá bom? Pode ser? Pode. E acho que já é suficiente. Certo, a minha parte não tem opção. Beleza. Então, ótimo. Vocês entenderam, né, o valor que eu cheguei, 87.866? É 100% menos 11,28 de 99 mil lá, tá? Muito bem.
Então, o 13 concluído. Agora, o próximo é meu, é o 28. 28 é um acréscimo patrimonial a descoberto que o fiscal considerou a casa construída sem lastro e lançou o valor que ele aferiu por meio do CUB. Vocês vão lembrar, porque eu baixei ele de diligência. Aferiu por meio do CUB e considerou que o contribuinte não comprovou rendimento suficiente para construir essa casa, né? Aí eu baixei em diligência, por quê? O contribuinte alega que ele, apesar da escritura talote, ele comprou uma casa já de 288 metros quadrados. Quando ele comprou, já estava construído parte do imóvel, e que ele só deu um acréscimo. Inclusive, o aro emitido pela própria Receita Federal considerou essa área decadente. E ele fez isso porque foi apresentado um processo da Prefeitura Municipal falando que ele alegou que esse processo considerou essa área decadente. Na dúvida, né, aí eu falo aqui no final do relatório, não sei se vocês lembram da situação, os autos abaixados em diligência para que o contribuinte fosse intimado para apresentar cópia integral do processo número, tá aí, que tramitou na Prefeitura de Foz do Iguaçu, e reconheceu a decadência da área de 325,06 metros quadrados no prazo de 60 dias. O contribuinte respondeu a intimação juntando novamente o alvará e o aro, já juntados aos autos, não apresentando a cópia do processo, esse aí, para comprovação de suas alegações da decadência da parte da área do imóvel em período anterior a 2010. Tem algumas alegações que ele fala que recebeu dinheiro em 2010 e em 2013, que isso aí a fiscalização não considerou, mas esse auto de infração é de 2011 e 2012. Então, eu vou direto para o voto, onde eu rebato essas alegações do contribuinte. Então, recurso admitido, acréscimo, eu cito a legislação. A única forma do contribuinte não sofrer tributação citada é ele demonstrar os acréscimos patrimoniais levantados são suportados rendimentos tributados, isentos ou não tributários, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Não há como se acolher a alegação de receitas obtidas em 2010 e 2013, pois a presente auto-infração cuida apenas dos anos calendário 2011 e 2012. Ademais, na declaração do ano calendário 2011, não há informação de saldo em caixa ao final do ano calendário 2010, não havendo saldo disponível no ano anterior para fins de apuração do APD. O recorrente alega que adquiriu um imóvel que importou na apuração do APD em 9/6/2010, no qual havia uma construção antiga de aproximadamente 288,08 metros quadrados, que não havia sido averbada na matrícula do imóvel. Sobre referido imóvel, tem-se que, no recurso, o contribuinte afirma que adquiriu o imóvel em 9/6/2010, no qual havia uma construção antiga de 288 metros quadrados, e diz que ele fala que construiu 48 metros quadrados. Na DIR-PF do ano 2011, consta construção em andamento no lote 062, quadra 7. E a situação em 31/12 era de 0. Em 31/12/2010 e em 31/12/2011, 100 mil. Ele declarou que não tinha nada no início do ano, 100 mil no final, que é referida à construção em andamento. Na matrícula do imóvel, folha 88, consta a transferência do imóvel lote para o contribuinte em 21/6/2010. No alvará 1172, emitido em 21/10/2015, que se refere à regularização da construção pré-existente, consta reconhecida a decadência conforme processo tal da área de 325 metros quadrados e área tributada de 15,87, que você vê que nem as áreas batem. Com a impugnação apresentada, foi juntado protocolo de agendamento para o dia 20/6/2016, referente ao serviço de declaração de regularização de obras DISO. Com o recurso, foi apresentado o aro, datado de 14/6/2016, no qual consta a área existente de 325 metros quadrados e acréscimo de 15,87. O valor da contribuição apurada foi recolhido conforme guia de folha 214, isso para a contribuição previdenciária. A fim de averiguar a alegação de aquisição de casa previamente construída e não de lote em 2010 pelo contribuinte, solicitou-se ao recorrente que juntasse aos autos cópia integral do processo número tal, que tramitou na Prefeitura de Foz do Iguaçu e reconheceu a decadência de 325 metros quadrados. Contudo, tal documento não foi trazido aos autos, não sendo possível essa julgadora confirmar se realmente já havia uma casa construída no lote adquirido, a possível área construída e o período da construção,
especificamente para aceitar as alegações de decadência de parte da área do imóvel em período anterior a 2010 e verificar se e que parte da obra foi realizada em período anterior a 2011, para fins de eventual retificação da apuração do imposto lançado no presente processo. Em que pese a emissão do aro pela própria RFB, a ausência das informações que deveriam ter sido apresentadas pelo contribuinte no presente processo não permite ao conselheiro do CAR formar convicção sobre as alegações apresentadas, que não conferem com o alegado no recurso sobre a área adquirida e acréscimos, a matrícula do imóvel e a DIF do ano 2011. Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o APD, nego provimento ao recurso. É uma situação estranha, mas as áreas não batem em lugar nenhum. Ele fala uma coisa na defesa, fala outra coisa no recurso, no aro tem outra coisa. Eu não sei se ele demoliu tudo, se ele construiu de novo. Eu queria esse processo da prefeitura para me certificar se tinha essa decadência aí mesmo. E se tivesse decadência mesmo que parcial, para poder retificar o lançamento. Mas ele não trouxe. Então, eu neguei. Perguntas? Cleberson? Eu acompanho o voto. Raide? Acompanho o voto para negar provimento. Acompanho. 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 Matheus? Matheus? Acompanho. André? Acompanho. Eu até quis dar uma chance para ele, sabe? Mas... Bom, então tá. 29, Pinheiro. Unanimidade negar. E 29, Samir Varrak. É um recurso voluntário, em face de acórdão que julgou procedente em parte impugnação contra auto de infração, imposto de renda no calendário 2003, envolvendo acréscimo patrimonial a descoberto, multa isolada de carnê, no lançamento na data de então, de 23/6/2008 foi cientificado, termo de verificação folhas, transcrevo os tópicos de alegação veiculados na impugnação, as emendas do acórdão. A questão é que o acórdão foi cientificado, apresentou razões recursais, alegando nulidade do lançamento por quebra de sigilo de dados, tratou da multa isolada e no mérito que vários dos gastos foram feitos por terceiros e cabe ao fisco comprovar o gasto. O relatório de admissibilidade intimado em 25/1/2012, recurso interposto em 16/2, tempestivo, preenchidos os requisitos, suspensa a exigibilidade. Nulidade do lançamento por quebra de sigilo de dados. Na impugnação, sustentou-se a nulidade em razão de o fisco não ter observado o princípio da verdade material, uma vez que seria presumida a utilização dos cartões apenas pelo contribuinte, não tendo informado sobre os cartões de créditos adicionais, e nem sobre a existência de gastos efetivamente realizados pelo requerente. Assim, sustentou-se que, na falta de prova de ser a única pessoa a utilizar o cartão, no caso que é o cartão de crédito, e de ter efetivamente incorrido nos gastos, desconsiderando-se os cartões adicionais e os gastos neles incorridos por terceiros, geraria nulidade do lançamento. Nas razões recursais, inovou-se alegando que a nulidade decorreria da quebra do sigilo de dados e dos princípios e regras pertinentes invocados. A nova argumentação não prospera, isso que é atingida pela preclusão, e em razão de o próprio contribuinte ter apresentado parte dos extratos e de outra parte ter sido obtida nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Destaque-se que o fornecimento ao fisco de informações sobre movimentações financeiras sem autorização judicial é cabível, como decidido definitivamente pelo Supremo, no RE
601.314, com repercussão geral. Por fim, destaque ainda que a fiscalização dispõe em seu sistema informatizado de informações prestadas pelas instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, mas aí não pelo artigo 6º, mas pelo artigo 5º da Lei Complementar 105. Rejeita-se desta taxa preliminar de nulidade. Mérito. A argumentação que alicerce o pedido de nulidade do lançamento da impugnação foi alçada ao mérito nas razões recursais. Assim, em sede de mérito, alegou que vários gastos teriam sido feitos por terceiros, cabendo ao fisco provar o gasto por parte do contribuinte. O cartão de crédito adicional é saldado pelo titular da conta do cartão de crédito, ainda que o adicional tenha sido dado para terceiro, e este tenha se beneficiado das aquisições efetuadas com o cartão. Logo, não compete ao fisco, mas ao contribuinte demonstrar que terceiro o reembolsou dos valores pagos para a instituição emissora do cartão de crédito. No caso concreto, o recorrente foi intimado pela fiscalização para comprovar a origem dos recursos que permitiram os pagamentos dos cartões de crédito, não tendo apresentado prova a demonstrar não ter arcado com tais pagamentos. A impugnação e o recurso também não foram instruídos com provas de que terceiro teria fornecido recursos para saldar as despesas dos cartões de crédito. Diante deste contexto, não se cogita de nulidade nem de improcedência do lançamento. Sobre a multa isolada, não houve aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada, eis que a multa isolada foi aplicada pelo não recolhimento do carnê-leão em relação a rendimentos declarados, como assevera o termo de verificação fiscal. Eu transcrevi aqui, cobramos também o carnê-leão antecipação de imposto não recolhido, uma vez que o interessado informou ter rendimentos recebidos de pessoa física, no total de tanto, como o contribuinte não informou os recebimentos oferidos mensalmente, embora solicitados no termo de intimação, consideramos recebidos um dozeavos por mês, ou seja, tanto na forma A. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Cleberson. Acompanho o relator. Aide. O relator. Andréia. Também. Mônica. Acompanho. 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 Eu também, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. O 30. 30. Jomar Souza Andrade. É um recurso voluntário contra acordo que julgou procedente em parte impugnação contra auto de infração de imposto de renda à pessoa física no calendário 2007 por acréscimo patrimonial a descoberto, lançamento cientificado em 20 de 12 de 2010, termo de verificação folhas, na impugnação alega efetividade, empréstimo, saldo de caixa da atividade rural, nesse valor aí, na data de tal, apuração mensal do acréscimo patrimonial. A seguir eu transcrevo as emendas com o excerto do voto referente ao que foi cancelado. O acordo é cientificado, nas razões recursais alega-se a tempestividade e vai discorrer sobre empréstimos, subtraídas as formalidades inúteis invocadas pela decisão de errado, o lançamento não pode subsistir, pois não há lei determinando que a entrega do valor emprestado seja efetiva por transferência bancária, assim vai desenvolvendo. Sobre saldo de caixa da atividade rural, aquele valor lá de 348, 371,30 em 31 de 12 de 2006, conforme a declaração do contribuinte possui um saldo de caixa de atividade rural de tanto, mas ele não foi aceito no fluxo de caixa, por se ele ter transferido o ônus da prova, novamente em violação aos artigos citados no item anterior, e assim ele vai. Apuração mensal do acréscimo patrimonial e multa de ofício. A multa elevada, ofende princípios, confisco, razoabilidade, e assim vai. É o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 7 de 10 de 2003, recurso interposto em 6 de 11 de 2003, tempestivo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, suspensa a exigibilidade, empréstimos.
não basta ao contribuinte alegar a obtenção de empréstimos para sua inclusão como origem de recursos. Tem de apresentar prova a alicerçar tal alegação, ou seja, o esclarecimento a que se refere à legislação, consubstancia-se na alegação devidamente fundada em prova hábil e idônea. Em relação aos empréstimos, a jurisprudência se desenvolveu no sentido de esclarecimento a ser prestado pelo contribuinte ter de se consubstanciar no conjunto probatório revelado nas seguintes decisões unânimes. A primeira emenda aqui é nossa, tem uma segunda da 2401, outra emenda da 2402. A primeira aqui é nossa, né, que é 2401, 2402, turma 2202, todas recentes agora, de 2020 ou 2019. No caso concreto, a seguinte motivação constou do termo de verificação fiscal. Daqui eu transcrevo a motivação, né, que os valores dos empréstimos são muito elevados, para sempre terem sido disponibilizados em moeda corrente nacional, não tendo sido realizado qualquer depósito bancário conforme alega o auditado, não é crível transferência de vultosas quantias em diversas ocasiões sem intermediação bancária. Por sua vez, os contratos de mútuo que acobertariam tais empréstimos não têm formalidades exigidas pela legislação, não contêm assinatura de testemunhas, não foram registradas em títulos e documentos. Por fim, também corrobora com o nosso entendimento a inexistência de exigência de garantias reais, nas relações anuais usual elevadas quantias sem garantias, concluído o mútuo para ser aceito na análise de evolução profissional deve estar devidamente registrado, o contribuinte deve fazer prova do recebimento dos valores por meio de extrato, indicação de cheque, enfim, que é a prova da efetiva transferência dos recursos. Com lastro na jurisprudência atual e iterativa, constata-se que os esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estavam lastreados em prova hábil a gerar o convencimento de ter o recorrente efetivamente oferido recursos por meio de empréstimos, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios. É o fundamento lá do Decreto-Lei 5844, artigo 79, linha A do caput e parágrafo 1º. Em face da prevalência da verdade material sobre a verdade formal, cabia ao contribuinte não apenas a prova da celebração do contrato de mútuo devidamente testemunhado e registrado, e a informação tempestiva das condições contratuais nas declarações de imposto de renda, de mutuante e mutuário, mas também a prova da execução do negócio jurídico acordado, com destaque para a comprovação da efetiva transferência do numerário entre credor com disponibilidade financeira e devedor. Essa questão da transferência numerária foi efetivamente pegou ali na argumentação da fiscalização, inclusive que eu li há pouco aos senhores. Sobre a alegação de a fiscalização ter adotado critério distinto para os empréstimos, tanto por mutuante ou autuado, devemos ponderar que o recorrente não nega que os tenha feito, logo não são objeto da lide. Por conseguinte, o lançamento e o acórdão de impugnação não violam os princípios e regras invocados nas razões recursais, não merecendo reforma a decisão de crítica. Saldo de caixa da atividade rural, aqueles 348 mil reais quebrados, segundo a recorrente, a atividade rural no ano de 2006 teria gerado um saldo de caixa de 348.371,30. Devemos ponderar, contudo, que a declaração de ajuste anual, está lá nas folhas 20, revela que o recorrente mantinha apenas 102 mil em dinheiro em espécie, disponibilidade financeira em mãos. Ele colocou lá na descrição, nestes termos. Tendo sido este valor considerado pela fiscalização, né, os 102 mil, no fluxo de caixa. Logo, o argumento não prospera. Apuração mensal do acréscimo patrimonial. Por força do disposto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 7.713, da Lei e 1º e 2º da 834, 55, inciso 13, do então vigente regulamento do imposto de renda, aprovado por 3.000, decreto 3.000, o acréscimo patrimonial a descoberto é apurado mensalmente segundo o fluxo de caixa, sendo, então, levado ao ajuste anual. Não merece reforma o acórdão de impugnação.
Multa de ofício. Não prospera a alegação de a multa de ofício ofender princípios e regras constitucionais, eis que o presidente colegiado é incompetente para declarar a inconstitucionalidade das normas legais especificadas no auto de infração. É a súmula CARF 2, não sendo a jurisprudência e a doutrina invocadas vinculantes. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Alguma pergunta? Esse saldo de caixa que ele alega, doutor Pinheiro, é o resultado positivo da atividade rural, é? Se é, eu não sei, eu não localizei a declaração do ano anterior aqui no processo. Né? O que eu localizei foi a declaração do ano do lançamento, e eu citei, ela vai estar lá no entorno das folhas 20. Mas eu tenho a impressão que deva ser, mas confirmar categoricamente que é, eu não consegui achar um documento compulsando os autos, pelo que eu me recordo. Não, sim, eu só queria entender o argumento dele, né? Porque se é isso mesmo, que o resultado ao longo do ano calendário não significa que ele tem esse numerário no Sim, início do. Isso vai ter que estar na declaração de bens, né? O numerário sem dinheiro tem que estar na declaração de bens. Eu me apeguei a esse ponto aqui. Tá bem. Da minha parte, eu não tenho dúvida, presidente. Pode votar. Eu acompanho o relator para negar provimento. Acompanho. Andréia. Acompanho. Mônica. Acompanho. Acompanhe. Andréia. O último de APD aí, Matheus, é o 31. Só um minuto. Então, item 31. Recorrente Carlos Anselmo de Souza. Final 2011. 35. Quando o contribuinte foi lavado do auto de infração para cobrança de crédito tributário relativo ao imposto de renda, cuida multa de ofício de 75%. A ação fiscal se iniciou com a MPF, quando o contribuinte foi cientificado e instado a apresentar, relativamente aos anos de 2006 e 2007, documentação referente aos bens imóveis, inclusive veículos e cotas de capital, que constituíam o patrimônio do direito passivo, cônjuge ou dependentes nos referidos anos, mesmo que tivessem sido adquiridos ou alienados durante o período, apresentar extratos bancários de todos os contos mantidos em seu nome e de seus dependentes, e apresentar documentação comprobatória do regime de comunhão de bens adotados, se houver. Em resposta, o contribuinte juntou os documentos e foi então intimado a apresentar os extratos bancários da conta mantida no Bradesco, referente ao ano 2007, decisão judicial a acordo homologado judicialmente, referente ao pagamento de pensão alimentícia, instrução de alimentando e comprovantes de pagamento, associação educacional Juscelino Kubitschek, nos anos de 2006 e 2007, relatório de pagamento ao Instituto Superior de Administração e Economia, livro caixa da pessoa jurídica da qual é sócio, para comprovar a efetiva transferência de recursos, documento de aquisição da casa localizada na quadra 44, adquirida em 1998, bem como justificar o aumento do valor do imóvel. Após a análise da documentação, o contribuinte foi cientificado dos elementos e valores constantes da planilha demonstrativa de variação patrimonial, fluxo de caixa financeiro, intimado a efetuar a conferência, correção ou complementação dos valores e datas, comprovada pela documentação hábil e idônea pertinente. Fiscalização lavorosa de infração decorrente da apuração de omissão de rendimentos caracterizado pelo acréscimo patrimonial descoberto nos anos de 2006 e 2007, por demonstrar uma disponibilidade econômica e jurídica de recursos omitidos, a declaração de ajuste anual e dedução indevida de dependente por falta de comprovação de dependência. O contribuinte apresentou a impugnação
alegando em síntese o que segue: inexistência de aumento patrimonial descoberto em razão de evolução realizada pela auditoria não ter considerado os rendimentos isentos e não tributáveis e até mesmo os tributos já declarados pelo impugnante anteriormente ao ano de 2006. É prudente salientar que a vida empresarial do impugnante é de longa data e acumula patrimônio hoje existente, amparado também pela distribuição de dividendos originários de pessoas físicas do qual foi ou é sócio. No mês de janeiro de 2006, teve seu vínculo empregatício com a empresa Polo Norte rescindido, recebeu como verbos indenizatórios o montante R$ 6.699, além desse valor efetuar o saque de FGTS no valor de 3.320. Não há como negar, portanto, que o valor de 10.020 deixou de ser considerado na evolução patrimonial. Quanto ao dependente Kersley, o contribuinte, além de pagar pensão alimentícia, ficou obrigado ao pagamento do colégio de sua filha, logo sua dependente direta, independentemente de efetuar o pagamento de pensão para sua ex-esposa ou para a filha, que não restou claro no relatório. Quanto ao outro filho, Gabriel, a auditoria adotou o mesmo entendimento a revelia da lei, coisa que está vedada é a dedução por mais de um contribuinte sobre o mesmo dependente, sendo essa a intenção do legislador ordinário. Pela lei da lei, o que não pode ocorrer é a ex-esposa impugnante ou a mãe do menor Gabriel realizar a mesma dedução, beneficiando-se indevidamente. Interpretar a lei de forma diversa implica contrariar o enunciado do artigo 110 do CTN. O procedimento administrativo tributário entende que a administração e o contribuinte devem buscar a verdade material dos fatos. Deste modo, a audifração não deve prosperar por estarem ausentes os fundamentos legais, requer a procedência da impugnação. Em seguida, sobre o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em parte com a manutenção do parcial do crédito tributário, transcreva o que ementa. Resumidamente, entendeu a DRJ por computar como ingresso, no cálculo do acréscimo patrimonial descoberto no mês de janeiro, a diferença não computada pelo fisco no valor de R$ 1.983,09, referente ao 13º indenizado, e a indenização de rescisão de contrato de trabalho, conforme documentos, as folhas 23, 24 e 361. Relativamente ao comprovante de pagamento de FGTS, a folha 360, extrato para fins rescisórios, as folhas 362, no valor de R$ 3.320,71 e consulta as folhas 366, a DRJ também entendeu que deveria ser computado esse ingresso no mês de janeiro de 2006, que não foi considerado pelo FIS na prova de avaliação patrimonial. Quanto à guia de recolhimento rescisório da FGTS, da contribuição social, no valor de R$ 2.093,53, recolhida pela empresa em 30 de 1 de 2006, a DRJ também entendeu que deveria ser computado como origem na planilha de variação patrimonial no mês de fevereiro de 2006. Contribuinte, por sua vez, conformado com a adesão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos de sua impugnação. Os autos foram remetidos a este Conselho, não houve apresentação de contra-razões. Passa ao voto. O juízo de admissibilidade, o recurso ele tem tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Mérito, conforme narrado, a audifração decorrente da apuração de omissão de rendimentos, caracterizado pelo acréscimo patrimonial descoberto nos anos de 2006 e 2007, por demonstrar disponibilidade econômica e jurídica de recursos omitidos na declaração de ajuste anual e dedução indevida de dependente por falta de comprovação de dependência, é o que se passa a analisar. Acréscimo patrimonial a descoberto. Seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação. Inicialmente, alega a inexistência de aumento patrimonial descoberto em razão de evolução realizada pela auditoria não ter considerado os rendimentos isentos e não tributáveis, até mesmo tributos já declarados pelo impugnante anteriormente ao ano de 2006, que resultaram em acréscimo patrimonial. A seguida afirma que, especificadamente no ano, mês de janeiro de 2006, o recorrente teve o seu vínculo empregatício com a empresa Polo Norte rescindido, por conta recebeu verbos indenizatórios montante líquido de R$ 6.699. Procede alegando que, além do valor acima, também efetuaram o saque do seu FGTS. Dessa forma, alega que não há como negar que o valor de 10 mil deixou de ser considerado na evolução patrimonial. Contudo, entendo que a insatisfação do recorrente não merece prosperar, a começar pelo demonstrativo de variação patrimonial constado aos autos. Percebe que a fiscalização transferiu para o mês de janeiro de 2007 o saldo positivo, credor em conta caixa, apurado no mês de janeiro de 2006, e ainda no mês de janeiro de 2006 considerou o saldo bancário credor na respectiva conta no início do ano. A proposta, a alegação genérica do contribuinte a esse respeito, sem mencionar quais valores, por exemplo, eventualmente não foram considerados, impossibilita inclusive que o julgador verifique eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na apuração do acréscimo patrimonial descoberto.
Sobre as demais divergências apontadas pelo recorrente em relação à rescisão do contrato de trabalho com a empresa Polo Norte, a própria DRJ acatou as considerações feitas pelo contribuinte em sua impugnação, conforme se destaca dos seguintes trechos. Nesse sentido, a DRJ entendeu por computar como ingresso, no cálculo do acréscimo patrimonial descoberto no mês de janeiro, diferença não computada pelo fisco, no valor de R$ 1.983,09, referente ao 13º indenizado, e a indenização de rescisão de contrato de trabalho, conforme os documentos, sendo que os demais valores já teriam sido considerados pela fiscalização. Dessa forma, a matéria não é mais litigiosa, não tendo o contribuinte demonstrado as razões de sua discordância com o entendimento preconizado pela DRJ, apenas repetindo esse argumento em seu recurso, sem apontar qualquer equívoco na metodologia adotada pelo julgador à qual. Ante o exposto, entendo que a adesão de piso neste ponto não merece reparos. Dedução indevida de dependentes. Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos tecidos em sua impugnação. Inicialmente, afirma que, contra a dependente Kesley, além de pagar a pensão alimentícia, ficou obrigado ao pagamento com o colégio de sua filha, logo sua dependente direta, independentemente de efetuar o pagamento de pensão para sua ex-esposa ou para a filha, que não restou claro no relatório. Já quanto ao outro filho, Gabriel afirma que a auditoria adotou o mesmo entendimento à revelia da lei, pois o que está vedado é a dedução por mais de um contribuinte sobre o mesmo dependente, sendo essa a intenção do legislador. A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que, tratando-se de filhos de pais separados, cuja guarda judicial ficou com a mãe, obrigando-se o contribuinte ao pagamento de pensão alimentícia, Gabriel e Kesley. Em relação a esta, ainda o pagamento de instrução, o contribuinte poderia deduzir as despesas efetuadas a título de pensão alimentícia, sendo vedado, em contrapartida, a dedução dos filhos como dependentes. Contudo, entendo que não há motivos para a reforma da decisão de piso, isso porque apenas o contribuinte que permaneceu com a guarda dos dependentes estabelecidos judicialmente pode deduzir gastos sobre essa rubrica. O contribuinte que não detém a guarda e paga a pensão alimentícia não pode declarar gastos a título de dependência, mas somente os pagos como alimentos. Propósito, a legislação expressa ao vedar na declaração de ajuste anual cumulativamente a dedução com dependentes e com pagamento de pensão alimentícia relativa aos mesmos beneficiários. Por fim, apenas é de se registrar que a busca da verdade material alegada pelo contribuinte não pode servir como motivo para desrespeito à legislação de regência. O princípio da verdade material não dispensa o contribuinte comprovar as alegações de defesa. Ante o exposto, entendo que a adesão de piso não merece reparo. Estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Ederson? Eu acompanho o voto do relator. Aide? Acompanho. André? Pinheiro? Acompanho. André? Mônica? Acompanho. André? Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Por hoje tá bom, né? Vou parar a gravação.